Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de agora a gente vai trabalhar com laço. A gente já fez essa aula teórica discutindo sobre o laço, como funciona mais ou menos. E agora a minha intenção é mostrar para vocês como atua na prática, beleza? A gente vai trabalhar com os mesmos dados que a gente trabalhou da Amazônia. Foram influência de metais na concentração de células vermelhas. Então, para isso, a gente carregou os dados aqui, né? Os dados da Amazônia aqui em DF. A gente também agora vai fazer o log, né? Mostrei para vocês porque que trabalhar com logaritmo era melhor do que trabalhar com as concentrações normais. E aqui a gente vai só excluir os dados que estão faltantes, porque daria muito trabalho eu ter que fazer um a um e eu vou só excluir, sabendo que não é a maneira correta, né? Então, essa parte aqui é a parte que importa. Então, eu vou carregar aqui, né, esse pacote, chama GLMNet, que vai trabalhar com o pacote, o modelo laço, e também com esse pacote chamado Select Inference, que trabalha com o método de Lie, que é um método de cálculo de valor de P para técnicas laço, beleza? Então aqui primeiro eu vou fazer esse set seed. Set seed é só uma maneira de tornar os processos randômicos reprodutíveis. Como eu disse para vocês lá na teoria, cada vez que a gente repete o laço, ele pode vir de um diferente, porque vai depender de como ele vai aleatorizar o data frame para poder fazer divisão entre treino e teste. Então, quando eu faço esse set seed aqui, sempre que ele for fazer a divisão, ele vai fazer a divisão de um jeito para tornar os resultados reprodutíveis, tá joia? Então, aqui eu estou calculando o x, que vai ser as minhas variáveis, né, as minhas variáveis que eu estou procurando saber. Aqui a gente tem que passar exatamente dessa maneira, tá? Model.matrix e desse modo, como se fosse um modelo mesmo, eu já estivesse escrevendo o modelo, né? Meu desfecho sendo predito pelas minhas covariáveis, mais as minhas variáveis de interesse. E aqui eu coloco -1 para poder tirar justamente aqui o meu desfecho, beleza? E aqui em Y eu coloco apenas a minha coluna do meu desfecho. Certo? Aqui então a gente vai calcular o modelo, eu chamei de EN, que é de ElasticNet, né? Mas a gente vai fazer mesmo é o laço. Então aqui é CV de Cross Validation e GLMNet, que é o nome do pacote. Então X vai ser esse argumento que a gente passou aqui em cima, Y é o nosso desfecho que a gente calculou aqui em cima também, e alfa é 1 porque a gente está fazendo laço. Se a gente fosse fazer o read seria 0, né? Depois vocês podem procurar mais o que é a diferença do laço para o read para o ElasticNet. São esses parâmetros alfa aqui, né, que a gente vai determinar, mas para o laço a gente sempre vai utilizar um. Standardize é igual a true, porque sempre que a gente for fazer um desses métodos de penalização, tem que estar padronizado a escala, né? Porque senão sofre uma influência da escala. E a gente não quer essa influência. Então, a gente faz com que todas as variáveis tenham média zero e desvio padrão 1. Tá? Para não sofrer influência, porque, por exemplo, o mercúrio pode variar de, sei lá, de 0,1 até 300 ppm. E sei lá, o chumbo costuma dar 600 a 800. Então, assim, para não ter influência da variação, né, do range ali, a gente tem que padronizar, tá? E n-folds é o número de validação cruzada que a gente vai fazer. E aqui, nesse caso, eu escolhi 10, mas poderia ser mais ou menos, tá? E lambda vai ser aquele parâmetro que eu falei para vocês, né, que ele calcula para penalizar. Então, esse modelo de validação cruzada vai me dar um valor de lambda e eu preciso passar ele aqui embaixo, tá? Então, aqui calculei o lambda novamente, e aqui então eu vou pegar os coeficientes, né? Esse coeficiente, esse beta aqui vai me dar os coeficientes desse modelo aqui que eu gerei, e esse out é o valor do intervalo de confiança e do valor de P calculado pelo método de Lie. Aqui eu faço uma pequena manipulação, né, para eu ter no formato de uma tabela. E aí, quando eu gero a minha tabela com os valores de P,
eu tenho uma tabela nesse formato. Então, reparem aqui, né, que aqui em cima, olha como eu usei o mesmo exemplo da aula passada. Eu tenho mercúrio no plasma e mercúrio no sangue. Quando a gente fazia na aula passada, a gente falava que a gente tinha até coeficientes contrários, né? O mercúrio no plasma subia as hemácias e o mercúrio no sangue fazia cair as hemácias. Então, olha aqui na tabela, né? Ele selecionou praticamente todas as variáveis, né? Não tem problema. Mas o método, o P faz com que só algumas sejam estatisticamente significativas. Ó, por exemplo, o selênio, ele selecionou mas deu um P maior que 0,5. E olha o mercúrio aqui, ó. Ele só selecionou uma. As duas eram altamente correlacionadas, ele selecionou apenas uma, que foi o mercúrio no plasma. O mercúrio no sangue, que estava aqui especificado no modelo, o próprio método já excluiu, certo? Então, assim, se vocês estiverem interessados em avaliar todos os contaminantes de uma vez, você não sabe, por exemplo, qual é aquele que faz um efeito, ou então você tem vários metabólitos e você não consegue decidir qual que você vai colocar, todos têm a mesma importância, então você pode fazer por essa metodologia. Lembrando que eu estou gravando uma aula de como escolher o melhor modelo. Essa aula vai ser uma aula teórica, não sei se já está lançada ou se eu ainda vou lançar, e vai estar disponível aqui no canal também, beleza? Por hoje é só, e obrigado e até a próxima aula.